Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com o Alessandro Lima, do Apostolado Veritatis Splendor. Com muita alegria que a gente recebe o Alessandro hoje aqui no nosso canal. Eu vou pedir para vocês, antes da gente apresentar o Alessandro melhor, e falar sobre o tema de hoje, eu vou pedir para vocês um breve instante apenas para a divulgação aqui da live nos grupos e nos nossos canais. Então, eu vou pedir apenas um minutinho da paciência de vocês para a gente fazer essa divulgação. Isso. Eu vou colocar aqui também para minha turminha. Estamos aqui já passando aqui para todos os grupos. Se você puder, Jefferson, me mandar pelo WhatsApp. Sim, meu amigo, claro, agora mesmo. Já acabei de enviar para você. Maravilha. Bom, a minha querida Mel, a Laisla, com certeza já estão online nos assistindo. Eu peço para vocês que continuem a divulgação, tá, pessoal? Compartilhem. O tema de hoje é um tema muito caro para mim, é um tema de grande relevância. Nas minhas conversas particulares com o palestrante de hoje, o Alessandro, já disse para ele o quanto que o apostolado dele, o Veritatis Splendor, foi muito importante para mim, para minha família, de berço, para quem me conhece, mas a minha esposa, até pouco tempo, era protestante, e bem como a minha enteada. Então, foi através muito também dos textos do Veritatis Splendor que a gente conseguiu manter um bom nível de diálogo nas nossas discussões, e a razão pôde, enfim, alcançar a minha esposa, a minha enteada, a ponto delas finalmente aceitarem a verdadeira fé. Então, o apostolado do Alessandro é um apostolado que com certeza trouxe muitos frutos nesses 8 anos, não é, Alessandro, de existência? 18. 18? 18 anos. 18 anos, é. Você acha que essa carinha de maracujá aqui é à toa? Não. Tem muito tempo aí na estrada. 18 anos de apostolado, sem sombra de dúvida, é algo que trouxe muitos frutos, né? E é um ministério, é um apostolado bastante apologético. Então, o tema de hoje, ele é bastante apologético, e a gente convida todos vocês, então, para desfrutar um pouco desse tema. E eu li o livro do Alessandro, o livro que ele vai utilizar como base para fazer a transmissão hoje, certo? O Cânon Bíblico. Então, o Cânon das Escrituras, na verdade, né? Então, nós vamos aí mantendo um bate-papo. Eu vou tirar algumas dúvidas com ele, já foram prometidas essas dúvidas, para enriquecer um pouco da nossa live hoje. E não esqueçam, pessoal, ao final da live, nós vamos então fazer o sorteio de 2 exemplares do livro O Cânon das Escrituras, certo? Do nosso querido Alessandro. E ele que está disponibilizando os livros, tá, pessoal? Então um afago aí do Alessandro. E é um livro que eu recomendo bastante. Eu falo por experiência própria. Eu já tive a experiência de buscar conhecimento acerca da formação do cânon das escrituras em diversos autores, certo? Procurei, inclusive, em 2 autores protestantes, exatamente para poder conseguir conduzir, não é, esse diálogo com a minha esposa e com outros protestantes que conheço, e poder confrontá-los, não é, a respeito do que eles acreditam. E eu posso dizer para vocês que, sem sombra de dúvida, o livro do Alessandro, apesar de ser de ser um texto mais sintetizado, dele ser mais condensado, é um conhecimento muito, mas muito relevante acerca da formação, e não é aquele conhecimento sintetizado, ou seja, ele agrega muito o nosso conhecimento acerca da formação do cânon das escrituras, e é sobre esse tema que ele vai falar hoje aqui. Então eu vou parar de falar um pouquinho e vou passar a palavra para o nosso querido amigo Alessandro Lima. Eu não sei se
eu não sei se a conexão tá boa pro pessoal lá, porque eu não coloquei meu cabo de rede, tô só no Wi-Fi. Então, Olha, não sei se eu tô acompanhando aqui também pelo YouTube, Alessandro, e tá tudo tranquilo, tá? tá Pode tranquilo, né? isso, Que bom. Antes de nós começarmos, vamos rezar uma Ave Maria, claro. pedir aqui a nossa presença, a intercessão da nossa mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Rolombardi, rogai por nós. Nossa Senhora de Simbres, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jefferson, obrigado pelo convite, né? Eu recebi esse convite com muito gosto, né? Pena que não pôde ser presencial lá na sede do CDB. Uma pena, Né? mas teremos oportunidade ainda. Mas, enfim, por questão de trabalho, enfim, não pude estar presente lá. Mas graças a Deus que deu certo de nós nos vermos hoje, né? Eu agradeço as palavras carinhosas, né? Que não as mereço, tá? Eu sou pai de 2 meninos, né? Tenho 45 anos, sou arquiteto de software e sou convertido à fé católica há 20 anos. A minha formação cristã, vamos dizer assim, é luterana, embora eu tivesse pais católicos de IBGE, né? Como se diz. A minha irmã mais velha, ela conheceu um rapaz que era luterano, começaram a namorar, depois eles se casaram, e ela me levou para a escola dominical. Estamos aí falando da década de 80. Eu tinha 5 aninhos de idade, e lá comecei a minha caminhada, né? De fé cristã. Então, lá eu recebi os rudimentos da fé e tal. E fui luterano até o final da minha adolescência ali. Né? Depois eu comecei a questionar algumas coisas, comecei a ler outras coisas, né? Aquela fase de adolescente, virando adulto, né? Fui buscando outras coisas para conhecer. E retornei ao cristianismo, já adulto, e só que me tornei pentecostal. Né? Eu fui membro da Igreja Evangélica Maranata, fundada pelo pastor Paulo Brito. E nessa época é que eu comecei a ler várias coisas, muita literatura contra a Igreja Católica, certo? E algum tempo depois eu conheci os 2 Carlos, né? Carlos Ramalhete e Carlos Nabeto, que me ajudaram na minha conversão ao catolicismo. Por que eu estou contando isso também? Porque esse tema tem muito a ver com a minha história de conversão, né? Eu fui ali conhecendo várias coisas, os pais da igreja, né? Fui conhecendo a história da igreja, os cristãos primitivos, fui vendo que ali o que se via, o que se cria, o ambiente eclesiástico e tudo mais era o catolicismo, e eu fui ficando balançado, né? Eu fui ficando balançado ali. Mas tinha uma questão que ainda eu estava num processo, mas ainda tinha um pezinho no protestantismo. Eu tinha um livro, um texto, não me lembro mais, já são 20 anos, né? Que falava que a Igreja Católica tinha incluído 7 livros do Antigo Testamento, no Concílio de Trento, para dar suporte à sua doutrina do purgatório e oração aos mortos. Né? Como se sabe, os protestantes não acreditam que nós possamos orar aos santos, e algumas denominações acreditam mesmo que estamos todos dormindo, né? Que depois da morte os justos estão dormindo. Então, cada denominação tem
tem uma visão um pouquinho particular sobre isso, mas o fato é que, seja qual for a denominação, você não tem contato, né, com os santos e tal, não existe purgatório, essa coisa toda. Que a Igreja Católica teria, então, incluído 7 livros no Antigo Testamento sobre esse assunto. E eu falei isso para o Carlos Ramalhete, né? Se você estiver nos ouvindo agora, Carlos, um grande abraço para você. E nessa época eu morava no Rio de Janeiro, eu trabalhava bem no centro do Rio de Janeiro, na rua Senador Dantas, bem pertinho da Biblioteca Nacional. E o Carlos falou assim, Alessandro, você trabalha aí perto da Biblioteca Nacional, não é? Eu falei, é. Faz o seguinte, vá lá na Biblioteca Nacional e procure pela Bíblia de Gutenberg. Procure por ela lá e veja quais são os livros que tem lá. Aí ele falou assim, detalhe, essa Bíblia, ela é anterior à Reforma. Gutenberg foi o inventor da imprensa, certo? Então, o primeiro livro que ele foi imprimir foi a Bíblia, certo? E a Bíblia de Gutenberg é do ano 1460, por aí, pelo menos uns 50, pelo menos quase 100 anos anterior à Reforma Protestante. Na hora do almoço, um dia de sexta-feira, que naquela época, normalmente sexta-feira a gente almoçava, ficava mais tempo na hora do almoço, né, então podia ir lá tranquilo. Fui lá, na Biblioteca Nacional, e fui conhecer a Bíblia de Gutenberg. E quando eu olhei o índice da Bíblia de Gutenberg, ele imprimiu a Vulgata, né, traduzida por São Jerônimo, e no século 3 ou 4, né, 4 ou 5, a data não é muito precisa, entre os séculos 4 e 5. E olhei o índice dessa Bíblia, estavam lá todos os livros que os protestantes disseram que a Igreja Católica adicionou. E aquilo para mim foi um choque, porque eu tinha uma prova material de que, muito antes, né, esses livros já estavam lá na Bíblia. Eu entrei protestante na Biblioteca Nacional e saí católico. E essa questão do cânon bíblico foi uma questão, então, de honra para mim. Falei, não, eu preciso saber mais sobre isso. Eu preciso saber mais dessa história, né? E como o Jefferson disse, é muito difícil você ler sobre isso. Eu separei aqui uma dezena de livros que eu tenho sobre esse tema, e as informações são muito desencontradas, são muito superficiais, você tem que ler muita coisa, assim, é uma saga para você entender essa questão, né? Como é que a Bíblia foi formada e tal, porque os protestantes não pensam nisso. Muitos católicos também não pensam nisso, né? Acham que a Bíblia caiu do céu, a Bíblia já estava pronta, mas como é que ela foi formada? Como é que ela surgiu, né? Uma coisa são os escritos bíblicos, né? A Torá, né? Os profetas, mas a existência desses livros não significa exatamente que existia um cânon, certo? Então, quando a reforma aconteceu lá no século XVI, né, que já tinha imprensa, quer dizer, estava muito fácil, né, para se colocar a Bíblia na rua, ela já estava pronta, mas quem nos deu a Bíblia? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? A Bíblia não caiu pronta do céu. Então, eu pesquisei durante muitos anos, né, sobre isso. Eu me converti no ano 2000 e estudei durante 5 anos o cânon bíblico. Eu li literatura, tudo que você imaginar sobre o cânon bíblico disponível na época, eu pesquisei, né? Livros em português, inglês, espanhol, italiano, enfim, francês. E aí fui juntando essas coisas, essas informações, e eu tive essa ideia de lançar um livro sobre esse assunto.
até então eu nunca tinha escrito nada, né? Eu era um articulista católico, recém-convertido, tinha um site chamado Ictis, né? Em 2002, eu e outros sites católicos resolvemos nos juntar, formar uma espécie de liga, né? E essa liga deu liga e deu origem ao Veritatis Splendor. Então, o Veritatis Splendor existe desde 2002. Nós temos realmente esse caráter apologético, né, de levar a verdade. Por isso desse nome, né, Veritatis Splendor, que também é o nome de uma bela encíclica do saudoso São João Papa II, João Paulo II, né, Papa João Paulo II. Então, pesquisei durante muito tempo sobre isso, 5 anos, né, reunindo várias coisas, consegui montar o livro, mas tinha grande dificuldade em publicá-lo, né. Ele saiu em 2007 numa versão independente e depois, mais tarde, ele foi acolhido pela editora Com Deus, né. Eu mandei uma cópia dessa obra para o saudoso Dom Estevão Bittencourt, que os mais antigos devem se lembrar dele. Ele era um grande especialista nas línguas bíblicas, na história da Bíblia, enfim. E, para minha surpresa, Dom Estevão Bittencourt, na revista Responderemos, de julho de 2000, do mesmo ano, está aqui, a revista, tá? É a revista de número 541. Eu não sei se vai dar para ver. Acho que aqui dá para ver por causa do foco da câmera, né? Dom Estevão dedica uma matéria bem generosa ao meu livro, né? E isso me foi de grande alegria, porque era um Dom Estevão Bittencourt, né? Um dos grandes especialistas na área sobre esse assunto, né? Então, ele, nessa revista, né, de 2007, ele, na revista número 541, ele dedica generosas páginas ao meu livro. Então, se vocês não quiserem acreditar em mim quanto ao livro, que eu sou suspeito para falar dele, né, acho que o parecer de Dom Estevão é um parecer que pode ser levado em conta, né? Mas, então, como surgiu a Bíblia, como é que é essa história, né? Como é que é essa história toda? Bem, há muito fundamentalismo, há muita ideologia quando a gente lê sobre o cânon bíblico, né? Embora exista a matéria sobre isso seja riquíssima, né? Os livros protestantes são muito tendenciosos, né? Cito algumas coisas aqui e ali, mas não se aprofundam, não sempre com aquele viés ideológico, né? E que viés ideológico é esse? Para os protestantes, existe aí uma tese, né, de que o Antigo Testamento ele fora findado, né, ali pelo primeiro século da era cristã, né? Então foi a primeira teoria, né, que foi aparecendo, e muitos autores, tanto protestantes quanto católicos, falaram muito sobre isso, né? E que é o Concílio de Jamnia, que é um assunto aí que o Jefferson vai querer conversar, né? Então, a tese seria que no início da era cristã, ali, né, no finalzinho do primeiro século, alguns rabinos, né, se reuniram nessa cidade para determinar, então, o cânon do Antigo Testamento. Tá certo? Ok. E Lutero, quando fez a Reforma Protestante e resolveu recusar os 7 livros que disseram que a Igreja Católica adicionou no Concílio de Trento, que nós chamamos de deuterocanônicos, deutero porque
proto-canônicos, porque alguns livros foram aceitos primeiro, não houve discussão sobre a sua aceitação. Por exemplo, Gênesis, ninguém nunca discutiu, né, a inspiração de Gênesis, a autoridade escritural do livro de Gênesis, por exemplo. Mas outros livros, não. Outros livros tiveram a sua canonicidade questionada, né, colocada à prova, enfim. Né? E... onde é que eu estava? Me perdi. Sim, o Caminho de Jâmina, né? Então, assim, o Lutero. Lutero, então, resolveu recusar esses 7 livros. São eles Judite, né? Primeiro e segundo Macabeus, Tobias, Sabedoria de Siraque e Eclesiástico. Né? Basicamente são esses livros. E Lutero fez isso querendo, dizendo, olha, os judeus não aceitaram esses livros, então nós estamos voltando, então, à verdade hebraica. Mas a questão é a seguinte, todos esses autores protestantes, eles ignoram um fato muito importante, que o judaísmo nunca foi a religião do livro. Esse dado é muito importante. O judaísmo nunca foi a religião do livro, né? O judaísmo em si, ele foi formado quando Deus, né, libertou o povo hebreu do cativeiro do Egito, certo? E esse povo passou 40 anos ali até chegar a Canaã, e quando Moisés retorna do Monte Sinai com as pedras da lei, Deus está instituindo ali uma sociedade, né? Isso é muito importante dizer. Então, o povo judeu, ele foi instituído como uma sociedade, né? Com regras, com leis e tal. Mas ao lado da Torá escrita, né? Os 5 livros lá do Pentateuco, existia a Torá oral. Certo? Isso sempre foi assim, certo? Depois que aconteceram algumas divisões entre os judeus, no tempo de Cristo, existiam lá os saduceus, que eram os protestantes da época. Por quê? Porque os saduceus, eles eram os toráticos, vamos dizer assim, eles só aceitavam a Torá como lei. Todas as outras escrituras que se desenvolveram depois, os profetas e outros livros, né, não eram aceitos por eles. Né? E eu vou dizer por quê. Porque esses livros, eles foram desenvolvidos dentro de um magistério judaico. Certo? Dentro de um magistério judaico. Isso é muito importante dizer. Né? E no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, esse magistério ele era exercido pelos escribas e fariseus. Né? Nosso Senhor diz lá no Evangelho de Mateus que os escribas e fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Tá certo? Então, isso quer dizer o quê? Que aquele magistério iniciado lá com Moisés, na instituição daquela sociedade, né, que Deus institui ali, depois que os judeus foram libertados do Egito, então, aquele magistério, né, ele tinha a sua continuação, ele estava presente no tempo de Cristo nos escribas e fariseus. Foi um desenvolvimento longo, certo? Tanto é verdade que existia a Torá oral, que São Paulo fala dela. No meu livro, eu cito, se eu não me engano, 2 exemplos. Quando São Paulo se remete a uma pedra que andava com os judeus e que dessa pedra saía água, né? Isso você não vai ver em nenhum livro da Torá, né? A Torá não fala sobre isso. E também São Paulo fala ele cita o nome dos 2 homens que resistiram a Moisés, James e Mambres, né? Você não vai ver esses nomes também lá nas escrituras. Então, de onde São Paulo tirou essas informações? De onde o apóstolo Paulo tirou essas informações? Da Torá oral, que sempre esteve do lado da Torá escrita, né? Então, nessa sociedade, que era o judaísmo, você tinha o magistério, certo? Que tinha autoridade de ensinar, de legislar.
exercido primeiramente por Moisés, depois por Josué, os outros juízes e reis, e assim vai, né? Até com as transformações aí históricas, com as perseguições, o cativeiro e tal, e a volta do povo judeu à sua terra era exercido ali pelos escribas e fariseus, conforme o próprio testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o judaísmo nunca foi um livro, nunca foi uma religião do livro, nunca foi, certo? Então, o que é a Mishnah? O que é o Talmud babilônico? São comentários da lei oral, da Torá oral, né? Então, qualquer um que estude a cultura judaica, o desenvolvimento dos judeus, vai ver isso, muito claramente, né? Então, por causa disso, né, como existia, então, um magistério judaico ao longo dos séculos, né, foi possível aos judeus determinar, né, com uma certa precisão, esse livro é profético, esse livro aqui não é profético, esse livro aqui é histórico, esse livro aqui é não sei o quê, né? Mas como os saduceus estavam totalmente desconectados desse magistério, eles não aceitavam essa autoridade. E é por isso que eles não reconheciam os profetas, certo? Eles não reconheciam os escritos, né? Porque a literatura hebraica, ela é dividida em 3 partes, né? A lei, os profetas e os escritos, certo? Então eles eram os protestantes, né? Da época lá. Então eles só reconheciam o Pentateuco e pronto, certo? Então esse é o primeiro ponto. É um ponto importante que nunca é considerado na literatura protestante quando fala do cano. Ele sempre trata o cano com viés ideológico, com viés solo-escriturístico que eles têm, que é falso também. Tá certo? Então, e no tempo de Cristo, obviamente, os judeus, né, eles estavam dispersos pelo mundo. Certo? Eles estavam na Palestina, estavam em todo canto, né, em função das várias invasões que esse povo foi sofrendo ao longo do tempo, tá certo? E a tradução, as escrituras, o texto que nosso Senhor Jesus Cristo tinha na sua mão era o texto da Septuaginta, né? Que foi uma tradução das escrituras hebraicas, vertida para o grego, mais ou menos no século III antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E os especialistas que analisam os evangelhos, né, os manuscritos lá dos evangelhos, e que citam os textos messiânicos, né, do Antigo Testamento, 350 citações do Novo Testamento existem do Antigo Testamento, certo? Cerca de 351, alguma coisa assim. Desse volume, 300 citações são da Septuaginta. São do texto grego, né? E a Septuaginta, que era essa Bíblia hebraica, essa Bíblia judaica grega, ela possuía esses livros, né, que nós estamos falando aqui. Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria Eclesiástica. Estavam todos lá. E alguns outros mais também, né? Então, foi natural, né, para a igreja nascente, ali com os apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo, ter esse cânon, né, do Antigo Testamento mais largo, certo? Ainda não havia definição nenhuma quanto a isso, né? Jesus não deixou uma Bíblia, deixou a igreja, né? Então, como os judeus ali daquela época já manuseavam esses livros, foi natural para a igreja nascente adotá-los também. Tá certo? Bem, então, como é que a Bíblia foi formada, então? Como que houve a necessidade de se ter uma Bíblia, né?
Então, da mesma forma, né, como Deus criou a sua sociedade lá com Moisés, com um magistério, uma lei oral e uma lei escrita, a igreja nascente também surgiu dessa forma, certo? A igreja é uma sociedade, certo? Então, é uma sociedade divina e humana, né? E nunca foi preocupação da igreja escrever, definir livros, definir ali o que deveria ser tido como escritura. A igreja não tinha essa preocupação, né? Jesus disse: ide pregai o evangelho, né? Notem que pouquíssimos dos 12 apóstolos escreveram, um terço deles, talvez, né? Então eles não tinham essa preocupação de verter alguma coisa por escrito, né? Segundo alguns especialistas, né, os primeiros livros do Novo Testamento foram escritos muito tardios, né? 60 anos, 70 anos depois que Nosso Senhor subiu aos céus. Então, do que viveu a igreja, então, nesse período? Então, aí já temos aí o primeiro problema da Sagrada Escritura, né? Mais uma vez. Então, não existia isso, certo? Como os judeus, né? Já era natural para eles viverem sob um magistério, sob uma tradição oral e uma escrita, foi natural também para os primeiros cristãos que eram judeus viver da mesma forma, né? Essa ideia de sola escritura veio muito depois. Então, aí nós temos aqui o seguinte, né? No meu livro, eu vou contando, né, o que é cânon e tal, tá? Não vou ficar falando desses conceitos aqui, porque a ideia é que vocês leiam, né? Eu falo aqui sobre a Septuaginta e lá na frente, no capítulo 4, eu falo sobre o cânon de Jâmina, né? Se o Jefferson tiver alguma pergunta, acho interessante, porque ele queria colocar ele tinha algumas questões aí sobre esse cânon. Exatamente, meu amigo Alessandro. Lendo o seu livro, uma coisa que me chamou muita atenção é que no início dele você toma como verdadeiros os relatos da existência do concílio, né? Eu acho que a existência do concílio ela é quase inegável, até porque é documentado, né? Você tem alguma documentação a respeito da existência desse concílio por volta de 90 depois de Cristo, né? Contudo, a tradição judaica parece não dar a mesma relevância ao Concílio de Jâmia que os protestantes parecem dar, né? Inclusive, é relevante mencionar, antes de eu passar a palavra para você explicar melhor essa questão, você citou uma passagem muito importante da Bíblia, que é dos fariseus ocupando a cadeira de Moisés, né? E melhor ainda, essa passagem ela cita especificamente como Jesus, apesar de crer na hipocrisia dos fariseus, ainda assim diz que o povo deve obedecê-los. Né? A gente vê aí o conceito, uma pré-formação ali da infalibilidade papal nos fariseus. Exato, E perfeito. mais à frente, a gente ainda vê que depois, mais à frente, Cristo retira essa autoridade dos fariseus, porque eles negam a pedra de canto, que é ele, né? E diz que vai estabelecer uma nova autoridade, né? Então a gente vê claramente que Cristo, ele tira a tradição oral de um povo e institui a tradição oral na igreja, né? Na igreja Exato. que estava se formando ali com os apóstolos. Então, a gente vê a importância que Cristo dava para a tradição oral, muito mais do que a tradição escrita que sequer é citada por Cristo em pessoa. Mas voltando ao Exato. Concílio de Jâmnia, essa pergunta, qual é a verdadeira relevância do Concílio de Jâmnia nos primeiros séculos? Ele foi ou não um concílio mais regional e não teve a autoridade que os protestantes atribuem a ele? E lembrando uma coisa, tá? Para todo mundo que está nos escutando, a autoridade ou não do Concílio de Jâmnia não influencia o fato de nós cristãos crermos no cânon católico,
certo? Porque a autoridade... Falaremos sobre isso. Falaremos sobre isso. Segura a ansiedade. Segura a ansiedade. Mas é isso. Eu queria então fazer essa pergunta para você. Qual é a abrangência e qual a importância, de fato, do Concílio de Jamnia? Ótima pergunta. Vamos definir Concílio de Jamnia, certo? Alguns autores tratam como uma reunião, né, uma espécie de churrasco. Os caras... Primeiro, Jamnia era uma cidade da Palestina, onde os rabinos, né, restantes se concentraram, tá certo? Então, por isso que vem essa cidade, né? Porque teve a invasão romana, né, ali no ano de 70, mais ou menos, da era cristã, né, a destruição do templo, aquela coisa toda. Então, esses rabinos, né, então Jamnia passou a ser o novo centro cultural judaico, vamos dizer assim, né, estabelecida nessa cidade. Bem, então, Concílio de Jamnia foi o quê? Foi um churrasco, uma reunião que eles fizeram ali, né, e tal, e decidiram quais livros deveriam ou não fazer parte da escritura judaica. Foi um boteco, né, o boteco de Jamnia, eu gosto de brincar com isso também. Eles decidiram isso através de vários encontros, várias reuniões. Aí não seria o churrasco de Jamnia, né? Seria o boteco de Jamnia. Mas o que foi? Bem, o fato é, essa reunião, essa concentração de rabinos, ela existiu, certo? Não se sabe se foi um churrasco, se era um boteco, né? Ali, mas que de fato existiu, né? Vários autores tratam desse assunto, inclusive o próprio Dom Estevão Bittencourt, no seu curso de cânon bíblico, não, de curso, o seu curso bíblico, né, fala sobre isso. A versão mais nova do curso que eu tenho aqui já não traz mais essa informação, depois eu vou comentar isso mais à frente, né? Mas o que acontece? Por que fizeram isso, né? Veja bem, no meu livro, eu trago algumas informações de que os judeus da diáspora tinham um cânon mais amplo, certo? E eu cito vários autores em relação a isso, eu não tirei isso da minha cabeça, certo? Então, eu cito ali vários autores que citam um cânon, o uso, né, vamos dizer assim, o uso, porque o cânon, acho que talvez a palavra não seria mais adequada, o uso de um conjunto de escrituras mais amplo, né, porque os judeus não estavam preocupados com isto, em delimitar, né, os livros, certo? No contexto judaico, isso aconteceu depois, né? E aconteceu, por quê? São Jerônimo, quando foi traduzir as escrituras hebraicas, ele foi para a Palestina, né? E o cânon hebraico já existia, já estava fechado ali, né? Já não era mais assim tão aberto quanto antes. Então, entre o primeiro século e o quarto século, alguma coisa aconteceu. Isso é fato. Alguma coisa aconteceu. Eu tenho vários autores aqui, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Esse livro aqui da Ave Maria, Literatura Judaica Intertestamentária. Vários autores, né? Deixa eu ver se dá para ver assim. Depois eu passo para o Jefferson, ele pode colocar nos comentários do vídeo. Aqui fala de uma reunião de rabinos no século I, na cidade de Jamnia. Agora não fala se foi um churrasco ou se era boteco, né? Se foi uma reunião só, certo? Ou se foram um conjunto, né, de reuniões onde eles resolveram tratar desse assunto. Vários autores falam nisso. Então, esse aqui é o primeiro. Esse outro aqui, Júlio Trebole Barreira, da Vozes, também um livro... Opa, para cá, Alessandra, isso.
também um livro muito bom. Fala também da tradição oral, da tradição escrita, certo? Também cita uma reunião de rabinos da cidade de Jâmia. A coleção bíblica Loyola, essa daqui, Introdução ao Antigo Testamento, a mesma coisa, tá? Fala de uma reunião e tal, né? Mas não especifica se foi um ato único ou de vários atos, né? Várias reuniões, várias sessões. Breve História del Cano Bíblico, Gonzalo Baez Camargo. Mesma coisa. Tá? Então, assim, inúmeros autores citam este evento, né? Acho que o problema é você dizer se foi uma reunião única e tal. Mas que alguma coisa aconteceu ali, aconteceu. Leonardo Rost, Introdução aos Apócrifos e Pseudepígrafos do Antigo Testamento e Manuscritos de Querumã. Está aqui. Também a mesma coisa. E eu tenho uma literatura protestante aqui também, que fala desse concílio, né? A Origem da Bíblia, do Martins Lee, tá? Esse aqui não é protestante. A Origem e a Interpretação da Bíblia, do Celestine Charlie. Também é da editora... Deixa eu ver aqui. Não é muito conhecida não, essa editora. Editorial Aster Lisboa. Mesma coisa. Tá? Mesma informação. Então, muitos autores, só citando alguns exemplos, tá? Muitos autores se referem a esse grupo, né? Então, eu acredito que esse grupo realmente existiu. Orígenes, se eu não me engano, também fala dessa reunião. Eu tinha... Acho que eu até consegui marcar aqui, ó. Quer ver? Bem, acho que eu perdi a marcação, vou ficar devendo, mas Orígenes cita também a reunião desses rabinos judaicos, né, judeus, enfim. Então, que esse grupo teve alguma influência no fechamento, né, desse cânon hebraico, com certeza, né? Se todos os grupos hebraicos os seguiram, não posso afirmar, né? Mas o fato é que São Jerônimo, ali no finalzinho do IV século, quando foi para a Palestina estudar as escrituras hebraicas para traduzi-las e tal, essa questão já estava fechada, tá? E o próprio santo fala sobre essa questão em várias oportunidades. Voltaremos a São Jerônimo também, porque é alguém muito importante, que é muito citado também para os protestantes, né? Eu, pessoalmente, então, baseado nesses historiadores, nesses especialistas todos, acredito que houve, sim, um grupo nessa cidade, né? Acho que essa informação não viria à toa, que teve uma certa influência, né? Muito forte, uma determinação, pelo menos para grande parte do mundo judaico, sobre o cânon hebraico. Aí vem a segunda pergunta. Bem, qual é a relevância disto para nós cristãos? Nenhuma. Tá? Primeiro ponto. Esses rabinos, eles se reúnem para restabelecer o judaísmo. O judaísmo que eles conheciam não existiam mais, tá? Quer dizer, eles não tinham templo para oferecer os sacrifícios, tá certo?
Eles não estavam mais em Jerusalém, né? Então, mudou tudo. Mudou tudo. Então, eles tiveram que dar uma ressignificação à sua religião. Aí vem outro ponto, e muito importante, que os protestantes caem, né? E Lutero caiu, vamos voltar à verdade hebraica. Não há verdade hebraica nenhuma. Porque eles inventaram um novo judaísmo ali, tá certo? Que nós chamamos de judaísmo rabínico, tá certo? O judaísmo mosaico, que é o judaísmo de raiz, né, pé de serra, ele acabou, já era, Na, por motivos... na Oi. verdade, Alessandro, até acrescentaria, eu diria que o judaísmo, ele ainda vive de alguma forma, mas vive na tradição católica. Ele vive em seus elementos verdadeiros dentro da tradição católica, da tradição que aceitou o verdadeiro judaísmo, né, o Deus verdadeiro encarnado no Filho, né, e aceita o Deus uno e trino. Então, o judaísmo ele ainda existe, esse ponto é um ponto em que muitos protestantes, muitos cristãos de maneira geral se perdem. O judaísmo ele existe, mas ele existe dentro da tradição católica. Fora do catolicismo não há judaísmo, há apostasia. O que nós temos hoje em Israel não é o judaísmo, como você bem está trazendo para a gente. Exato. Um comentário rápido acerca do que você falou. Nesse livro aqui, vamos aqui, isso, Jesus and the Dead Sea Scrolls, do John Bergman, né? Ele é um livro muito relevante acerca dos manuscritos do Mar Morto, manuscritos que você também comenta no seu livro, né? Você traz algumas informações muito relevantes. E é importante notar o quê? Que nos manuscritos, para o descontentamento de muito protestante, foi encontrado exatamente os textos do Antigo Testamento como a Igreja Católica conservou. Ou seja, não se tratava de uma tradição exclusiva dos judeus essenos, né? Era uma tradição vivida por povos judaicos espalhados por toda aquela... Perfeito. Né? Então, quando o protestante fala assim, não, porque os reformadores, eles optaram pela verdade hebraica, conversa. A verdade hebraica está no cristianismo, no catolicismo, né? Está no catolicismo. Porque o que aconteceu, o que foi revelado de Abraão, deveria se cumprir no Cristo. Tá certo? A igreja cristã, a igreja católica, ela é a realização de todas as promessas feitas anteriormente. Então, aquela sociedade instituída lá com Moisés, aos pés do Monte Sinai, ela encontra a sua plenitude, a sua perfeição na igreja. É mais ou menos uma relação de natureza e graça, né? Porque o povo de Deus mosaico é o povo da natureza. E o povo de Deus cristão é o povo da graça. Por isso que São Paulo fala tanto da graça, né? E a carta aos Romanos, ela é magnífica neste assunto, porque lá no capítulo 4, se eu não me engano, o apóstolo Paulo vai trazendo essa questão de Abraão, né? Quer dizer, o patriarca Abraão, ele foi tomado como justo. Que escritura havia? Que lei? Né? Então, cadê a sola escritura? Tá certo? Não existia isso, né? Mas, então, aquela sociedade instituída lá no Antigo Testamento, ela encontra a sua perfeição na graça. A graça aperfeiçoando a natureza, como tantos santos padres colocaram, né? Quer dizer, a graça, ela nunca destrói a natureza, não, ela eleva. Então, a igreja é o povo judeu verdadeiro, elevado na graça. A verdade é esta. Não existe concílio de Jame na verdade hebraica. Isso é conversa. Isso é conversa fiada. Eles inventaram ali
um outro tipo de judaísmo, porque o judaísmo verdadeiro estava no catolicismo, não era possível mais se praticar, conforme as determinações, né, e as determinações mosaicas. Tanto, né, quem conhece a Mishnah e o Talmud vê que ali eles começam a dar várias ressignificações à lei mosaica. Né? Eles adaptam o viver judeu à realidade presente deles naquela época. Estamos longe de Jerusalém, não temos mais tempo, e agora? O que vamos fazer aqui? Então vamos inventar um judaísmo aqui. A grosso modo, foi isso que fizeram. Então, essa conversa, né, mais uma vez, de que a verdade hebraica, voltar à verdade hebraica é conversa fiada. Tá certo? Não existe verdade hebraica. Né? Então, o povo da natureza encontra a sua elevação, a sua perfeição no povo santo cristão, na igreja, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. Então, as determinações de Jamna para o cristão valem nada. Né? O que a sinagoga pode dizer para nós? Nada. Né? Então, quando eles se reuniram, quando eles começaram, né, a falar, a tratar desse assunto, a fechar, né, através de um processo que me parece que foi longo, o cânon deles, já existia a igreja. E pronto. Era uma nova sociedade. Tá certo? E Jesus disse o quê? Né? As pessoas, né? Aos apóstolos, quem vos ouve, me ouve. Então, o cristão tem que ouvir a igreja católica, meu amigo. Tem esse negócio de verdade hebraica, isso é tudo conversa para boi dormir. Tá certo? Então, nós temos que ouvir a igreja. Então, Jesus estava instituindo ali o magistério. Né? Em Atos 16, né? O Atos 15, né? Quando houve aquela questão ali da lei mosaica, se deveria ser observada pelos pagãos ou não, né? Então os apóstolos se reúnem para decidir aquilo, né? Onde é que está a Bíblia ali? Que escritura que eles se remeteram para instituir que agora não, a lei mosaica já era, que agora é o tempo da graça? Que autoridade definiu aquilo? Protestantes. Leia aí na sua Bíblia. Atos 15, inclusive, cita os fariseus como seita, de maneira muito direita. Né? Então, meu amigo, tá aí na sua Bíblia, quer dizer, vocês são péssimos leitores da Bíblia. Péssimos. Né? Então, sempre esse viés ideológico, né? E isso é muito presente nas obras protestantes quando nós falamos do cânon. Né? Nunca leem, mas não entendem. Né? Ou ignoram, né? Pela malícia. Aí é Deus que vai julgar. Né? Então, voltando aqui no Atos 15, ali já é uma grande prova de que o magistério de Moisés está aperfeiçoado, né, na graça, ali com os apóstolos, no colégio dos apóstolos, na igreja. Né? O próprio apóstolo Paulo fala lá, em 1 Timóteo 3,15, né? A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Ele não fala que são as escrituras. São Paulo, quando fala das escrituras, ele fala que as escrituras são úteis para edificar, para corrigir, né? Para instruir. Mas a coluna e fundamento da verdade é a igreja. Viu, protestante? Está lá, na sua Bíblia. Bem, o capítulo 5 do livro é um capítulo que eu gosto muito e me deu um trabalho danado para escrever, né? Porque aqui eu trago vários testemunhos cristãos sobre o que eles tinham, o que eles consideravam como escritura sagrada. Tá certo? Então, eu acho que é o capítulo mais longo aqui do livro,
e um dos mais interessantes, né? Então eu trago aqui testemunhos de vários cristãos, testemunhos do segundo século, Melitão de Sardes, né? São Justino de Roma, Santo Irineu de Leão, século III, São Clemente de Alexandria, Orígenes de Cesareia, enfim, Dionísio, século IV, enfim, vou trazendo várias informações aqui, né? E os santos padres, eles se divergiam em relação a isso. Quais livros deveriam ser acolhidos como escritura sagrada, né? Então, se divergiam por quê? Porque a igreja não tinha estabelecido isso, a igreja ela não se preocupou com isso, né? Então, à medida que as seitas heréticas foram surgindo e foram usando as escrituras para distorcer certas coisas, a igreja foi sentindo a necessidade de, lá na frente, começar a estabelecer isso, né? Então, eu cito vários exemplos aqui. Aí os protestantes pegam um pai da igreja aqui, que é a favor do cânon deles, e falam, mas fulano falou isso, tá aí, daí. Né? Quer dizer, Santo Agostinho tem alguma autoridade porque a igreja deu autoridade a ele. A igreja disse que ele é doutor da igreja. São Jerônimo tem alguma consideração dentro da igreja porque a igreja disse que deveria considerá-lo. Não o contrário. Né? Para você ver como é que eles invertem, né? Subvertem sempre as coisas, o princípio das coisas. E todos esses pais, eles deixaram sempre muito claro a submissão à Igreja de Santo Agostinho, com certeza é um dos mais claros a esse respeito. Né? Ele crê no Evangelho porque a Igreja assim diz para crer. Né? Então é muito clara a precedência. Né? É claro que a gente pode entrar numa discussão metafísica, quem é a Igreja ou Escritura, mas não é o caso. Temporalmente, é óbvio que a igreja precede as escrituras. Perfeito. Né? Então, embora as escrituras do Antigo Testamento, né, já existissem, tá certo? Não existia a Bíblia. A Bíblia não existia. Né? Então, quando as seitas começaram a se desenvolver, houve a necessidade da igreja, de alguns pais, aí os padres começaram a desenvolver esse assunto. É o que eu trato aqui no capítulo 5, tá certo? Vários testemunhos, realmente o capítulo tem muita coisa. Aí no capítulo 6 eu trato do cânon das escrituras sagradas, né? O cânon das escrituras sagradas começa a se estabelecer na igreja. Aí sim, nós começamos a ver o que aqui? Iniciativas da igreja em relação a isso. Certo? Os especialistas citam um dos textos mais famosos, são os cânones de Hipona, né, de Cartago, lá do século IV, em que eles citam as escrituras exatamente como nós temos hoje. Exatamente. Tá certo? Os concílios regionais, né, de Hipona, Cartago e Trullos. Está aqui na página 84, no meu livro eu cito isso. Né? Então, aí que a igreja começa a falar desse assunto, né? Não assim, esses concílios são concílios regionais, tá? Uma coisa muito importante, aí fala aqui do cânon gelasiano, né? Alguns cânones bíblicos que não existiram, tá certo? Mas a igreja, de forma geral, começa a tratar do assunto do cânon bíblico de forma ecumênica, de forma geral, no Concílio de Florença. Né? O ano 1438, mais ou menos. Né? Então, aí que a igreja começa a definir, usar da sua infabilidade para tirar toda e qualquer dúvida. Né? Então, a Igreja Católica ela não inventou que tal escritura é sagrada. A igreja não faz isso, né?
a Escritura não é sagrada porque a igreja definiu. A Escritura é sagrada. A igreja definiu porque é. Né? É diferente. Né? A igreja reconheceu que é sagrada porque é. Né? Então, assim, a canonicidade dos escritos, a sua santidade, a sua inspiração divina, não deriva da igreja. Não é isso que nós estamos dizendo. Né? Porque alguém pode distorcer aqui as nossas palavras. Não é isso. Esses escritos, quando foram produzidos à época, tinham lá o carimbo divino. O que a igreja fez é reconhecer o carimbo. Não, realmente, isso aqui é inspirado por Deus. Podem aceitar. Tá certo? E, sim, Jefferson. Alessandro, o que você acha desse argumento, já que você já está falando disso, esse argumento protestante de que as escrituras gritam, né, que elas são escrituras, né? Você já falou um pouco aqui das divergências entre os pais da igreja, mas um argumento bem comum hoje no mundo protestante, a gente já viu até aquele famoso protestante de outubro, Iago Martins, falando a respeito disso, que a tarefa da igreja foi simplesmente, veja, simplesmente, de reconhecer o que as escrituras já gritam, né? Como se isso fosse realmente tão fácil. O que você acha dessa ideia absurda? Totalmente absurda. E é o que eu falo no primeiro capítulo do meu livro. No primeiro capítulo do livro, quando vocês forem ler, né, eu trato desse assunto. Quer dizer, a canonicidade de um livro, ele não é patente e latente. Não é evidente. Se assim o fosse, não existiria, né, não teriam havido as discussões, né, várias discussões que existiram não teriam acontecido, se assim o fosse. Né? Então, isso aí é uma grande falácia, tá certo? Você veja que no próprio tempo de Cristo, os saduceus não reconheciam os profetas. Né? Então, não tem esse negócio de que as escrituras gritam. Não. Isso não existe. Né? Como os judeus sempre viveram debaixo de um magistério, e a igreja também, né, foi natural, né, determinar quais livros deveriam ser aceitos ou não. Né? Porque a igreja cristã, assim como o judaísmo mosaico, nunca viveram somente da escritura. A escritura existia, obviamente, estava ali presente, né, tinha o seu lugar de destaque, mas era uma das colunas. Mas existiam mais duas, a tradição oral e o magistério. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E como eu já comentei, é um dado que os protestantes simplesmente ignoram. Ou seja, por falta de conhecimento, o que eu duvido muito, né? Ou estou falando assim, dos eruditos, né? Daqueles que estudam. Não estou dizendo assim das pessoas comuns, obviamente. As pessoas comuns, muitas delas nem têm acesso facilmente a certos tipos de literatura. Mas alguém que é um pastor, que estudou, que estuda grego, que estuda léxico e tal, não tem acesso à cultura judaica, não tem acesso à história dos judeus, né? É meio difícil de engolir isso daí. Então, aí é o que eu mostro, né, por A mais B, que coube à igreja, fundamento e coluna da verdade, no dizer de São Paulo, aquela mesmo que se reuniu lá em Atos 15, em concílio, né, em Atos 16 diz que os apóstolos saíram pelo mundo, né, que os cristãos observaram os decretos definidos pelos apóstolos em Jerusalém, olha aí. Né? Então, esta mesma igreja, que continuou ao longo dos séculos, porque a igreja tinha que continuar, né? É uma questão de bom senso, essa mesma igreja, com essa mesma autoridade infalível, protegida pelo Espírito Santo, determinou qual é o cânon bíblico, quais são os livros que deveriam ser recebidos como inspirados por Deus. E é essa autoridade, né, que nós católicos reconhecemos. Né? E uma das incoerências protestantes, mais uma das incoerências do
do protestantismo é a questão do cânon do Novo Testamento, né? Então, eles têm aquela desculpa furada, como eu já citei aqui, da verdade hebraica, que não existe isso. E o Novo Testamento, quem você recebeu como, meu amigo? Né? Então, no Novo Testamento, houve também discussão sobre o Novo Testamento, né? E eu falo aqui, na obra. Então, por exemplo, o primeiro catecismo cristão, a Didaquê, ela foi considerada Novo Testamento em determinado período. A primeira carta de São Clemente aos Coríntios também é uma carta que tinha tanta autoridade, fez tanto impacto no mundo antigo, né, que ela chegou a ser considerada por escritura sagrada em algumas igrejas no passado, né? A carta de Ogneto também, enfim. Então, meu amigo protestante, se você tem uma Bíblia hoje nas mãos, isso é graças à Igreja Católica, né? Então, a Bíblia é filha da Igreja. Essa foi uma frase que o Carlos Ramalhete me disse há 20 anos atrás e que foi um murro na minha cara, né? Como assim, filha da Igreja, né? A Igreja não está baseada na Escritura e tal. Não, não, né? A Bíblia nasceu da Igreja. O cânon bíblico, né? A definição de quais livros deveriam estar na Bíblia, ser considerados inspirados, isso veio da Igreja Católica. Simples assim, né? E no capítulo 7, eu abordo a questão da reforma, do Concílio de Trento, as igrejas ortodoxas, né? Então, as primeiras versões protestantes, inclusive, traziam os deuterocanônicos, né, como livros inspirados. Só um século e meio mais tarde é que eles foram removidos totalmente das suas Bíblias, né? Então, as versões mais antigas, por exemplo, a versão do rei Tiago, né, as primeiras edições estavam lá, os deuterocanônicos, do Antigo Testamento. Tá certo? Então, e quem é Lutero para dizer que livro deve ter nome na Bíblia? Né? Nós sabemos que ele não gostava da carta de São Tiago, né? Ele chamava a carta de São Tiago, que fala claramente que a fé sem obras é morta, chamava essa carta de epístola de palha, né? E não traduzia ela. Nas traduções de Lutero ela não estava, não. E também o livro do Apocalipse, ele era um livro que ele não gostava. Agora, um outro dado interessante, tá? O que também fez Lutero rejeitar fortemente os livros deuterocanônicos, né? O que foi? Esses livros, curiosamente, eles possuem a cultura judaica ali é muito forte, né? O judaísmo, né? A vida judaica nesses livros é muito mais presente do que outros livros do Antigo Testamento. E Lutero, para quem sabe, Lutero era antissemita, né? Ele tem um livro, inclusive, que ele, deixa eu ver se eu acho aqui, meu amigo Ranieri Oliveira, grande abraço para você, Consuelo, né? Ranieri me mandou aqui um livro uma capa do livro de Lutero, exatamente que trata desse assunto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Pelo menos para mostrar o título para vocês. Então, ele era antissemita, né? Então, quando ele via, então, por essa razão, ele tinha um certo asco por esses livros, né? Esses livros, eles deixavam muito claro, né? Deixavam falavam com mais força da cultura dos judeus. Poxa, eu não estou achando assim. Por que a gente sempre acha, né? Fácil. Quando a gente quer, a gente não acha. Mas Lutero tem uma obra sobre isso. Me dê só um minutinho que eu vou achar aqui.
Lembrando que Lutero também não gostava muito da carta aos Hebreus, né? Enfim, toda Então, por quê, né? Por quê, to- né? É verdade, a carta aos Hebreus, tem isso também. Por quê? Porque todos, ele era antissemita. exatamente, todos os livros que falavam do sacerdócio, da natureza. Rainieri, eu não estou achando aqui. Se você puder me mandar de novo, vou mostrar para o pessoal aqui, que eu... Aqui, achei. Aqui, ó. Martinho Lutero, dos Judeus e Suas Mentiras. É a obra. Editorial Erum. Eu não sei se vai dar para ver, mas... Deixa eu ver aqui. Esse livrinho aqui, ó. Tá? Esse livrinho aqui, meu amigo, o cabra escancara o seu antissemitismo. E é um dado que os seus filhos, né, não citam muito. Ele me mandou de novo aqui. Obrigado, querido. Mas eu já achei. Muito obrigado. Então, é isso, né? Então, Lutero, como você bem colocou também, ele não gostava da carta aos Hebreus. Então, é este homem que vocês protestantes seguem, certo? Em relação ao cânon. Quer dizer, um homem que mutilou a Bíblia, que deixou a Bíblia protestante manca, Alessandro, eu vou só certo? divulgar uma pergunta feita aqui nos comentários. A pergunta Sim. do Everton Nunes, por gentileza, lendo uma obra protestante do historiador Timothy George, o próprio autor afirma que o reformador Menos Simons considerava os apócrifos do Antigo Testamento como livros canônicos. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu li isso hoje, inclusive. Eu não lembro. Tá aqui, tá? Porque eu tô cheio de livro aqui. Mas é verdade. É verdade, sim. É verdade, sim. Isso procede. Pela própria natureza da autoridade protestante, da forma como eles se organizam e decidem a respeito de sua fé, não há sequer a necessidade de se considerar um cânon fechado. Os protestantes podem ter um cânon aberto e do nada resgatar um apócrifo que sequer foi recebido pela Santa Igreja Católica. Porque eles não creem na autoridade eclesiástica. Se cada um pode receber e ouvir o Espírito Santo como eles acreditam, o cano está completamente aberto. Mas ainda não fizeram isso, né? Ainda não fizeram isso. Então, o que é então o cânon protestante? O que é a Bíblia protestante? Eles pegaram o Antigo Testamento de uma autoridade que não tinha mais autoridade nenhuma, né? Que são lá os rabinos de Jâmina, mas aceitam, né? A autoridade da Igreja Católica, embora digam que a Igreja Católica não tem autoridade. Mas quem definiu o cânon do Novo Testamento também foi a Igreja Católica. É simples assim. Certo? Então, porque a Santo Atanásio foi o primeiro que citou. Tá? E qual é a autoridade de Santo Atanásio? Santo Atanásio. Eu reconheço que ele tem. Que ele é um doutor da igreja, né? Mas ele é um doutor da igreja, ele tem alguma autoridade porque a igreja diz que ele tem. Né? Então, quer dizer, eles sempre ficam caindo nessa aí, né? E no 8º capítulo eu falo por que um cânon bíblico, né? Para os cristãos, já que a igreja não crê na sola escritura, é um capítulo também bem... Sou suspeito, né? Para falar. Mas o mais interessante aqui é o que os padres falam, né? Sobre a autoridade da igreja. Porque, embora todos eles tenham as suas divergências quanto que livro, né? Tiveram as suas divergências quanto a que livro recebeu ou não, todos eles reconheciam a autoridade da igreja. Esse é um dado muito importante que os nossos amigos protestantes desconsideram, certo? Então, eu quero citar aqui, por exemplo, um texto muito belo de Basílio de Cesareia, né? Que ele fala aqui o seguinte:
Entre as verdades conservadas e anunciadas na igreja, umas nós a recebemos por escrito, e outras nos foram transmitidas nos mistérios, pela tradição apostólica. Ambas as formas são igualmente válidas relativamente à piedade. Ninguém que tiver, por pouco que seja, experiência das instituições eclesiásticas, há de contradizer. De fato, se tentássemos rejeitar os costumes não escritos, como desprovidos de maior valor, prejudicaríamos imperceptivelmente o Evangelho em questões essenciais. Antes, transformaríamos o anúncio em palavras ocas. Coisa linda, né? E todos eles pensavam assim. Eles eram católicos. Sempre se submeteram à autoridade da igreja, né? Então, Calvino, que nas suas Institutas ele cita, inclusive, o livro da sabedoria, né? E ele se remete, ele fala assim, nós seguimos a autoridade de São Jerônimo, para a questão do cânon hebraico, né? Mas que autoridade tinha São Jerônimo? Nenhuma, em relação ao cânon, né? Então, Santo Agostinho, inclusive, ele cria que a Septuaginta era inspirada por Deus, né? Mas que autoridade tem Santo Agostinho em relação às Escrituras? Nenhuma. Toda autoridade vem da igreja, né? E aquilo que os santos padres falaram de bom e reconheceram, e quando a igreja... e se eles têm alguma autoridade hoje dentro do catolicismo, isso foi delegado pela igreja. Eles são delegados da igreja. Eles não têm autoridade em si mesmos. Então, quando um Calvino, né, se remete à autoridade de São Jerônimo, ele, sem perceber, né, ele está se remetendo à autoridade da Igreja Católica. Então, não tem para onde correr. Bem, basicamente é isto, né, que eu tinha preparado para você. Não, eu quero postar mais uma coisa sobre a questão do Concílio de Jamna, né? Existe agora uma narrativa de tentar desqualificar essa reunião, ou esse grupo de Jamna. Não, esse grupo não existiu não, e tal. Está havendo realmente essa iniciativa, tá? E por quê? Porque realmente os protestantes precisam ter uma desculpinha melhor, né? Para adotar um cânon, um conjunto de livros sagrados faltantes, truncados, né? Como diz o querido padre Júlio Maria de Lombardi. Agora o negócio é o seguinte, eles estão renegando, né, a autoridade, a existência, questionando se existiu e tal. Nós vamos começar a ver muita literatura sobre isso, e eles estão, e a tese nova é que no tempo de Esdras o cânon já estava fechado, né? Então, quando Jesus veio, o cânon hebraico já estava fechado, estava tudo lido maravilhoso, não havia discussão. Isso não passa de uma nova mentira, né? Porque nesses vários autores que eu mostrei aqui para vocês, eles mostram claramente que existia uma discussão viva sobre isso, ainda no tempo de Cristo, e depois ainda. Tá certo? Então, aí, olha só que coisa interessante. Infelizmente, algumas literaturas católicas estão seguindo por esse caminho. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Dom Estevão Bittencourt, né? Dom Estevão Bittencourt tinha um curso bíblico, né? E lá pela... Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Lá na lição 2, tá? Ele fala aqui o seguinte... ele cita, né, a reunião de Jamna, né? Por isso, segundo os bons autores modernos, vários rabinos reuniram-se no sino de Jamna, ou Jamnes, no sul da Palestina, por volta do ano 100, a fim de estabelecer as exigências que deveriam caracterizar os livros sagrados ou inspirados por Deus. Então, Dom Estevão cita aqui a existência desse grupo, tá certo?
E esta aqui é o curso de Dom Estevão reeditado. Curso bíblico Mater Ecclesiae. Tá? Que está aqui, Dom Estevão, e foi revisado pela Maria de Lourdes Correia Lima. Tá? Curiosamente, estas palavras, as referências ao Cânon de Jâmina, não se encontram mais aqui. Não se encontram mais. Está aqui, ó, lição 2, História do Cânon do Antigo Testamento. Acho que não vai dar para ver, né, por causa do foco da câmera. Mas lá na página 45, simplesmente removeram as referências a esse grupo. Tá? Quem tem as versões mais antigas pode ver que Dom Estevão cita lá a reunião de Jâmina, mas a versão atualizada, né, ou mutilada, talvez deveríamos dizer assim, ela já não cita mais. E, para minha triste surpresa, esse livro da Edições Loyola, como é difícil mostrar as coisas aqui, né? Aqui, ó. As Origens da Bíblia, né? Na coleção bíblica da Loyola, o volume 41, já tenta aqui emplacar um cânon hebraico. Você vê que veja bem, a Loyola é uma editora católica, séria até, né? Não é igual uma Voz, que a Voz já caiu no precipício fazia tempo. Mas a Loyola ainda traz coisas muito boas, mas essa obra aqui especificamente, do John Miller, né, que foi traduzida, o autor John Miller, foi traduzida, ele simplesmente ignora totalmente os deuterocanônicos. Ignora totalmente e chega a dizer que no tempo de Jesus as escrituras hebraicas já estavam fechadas. Quer dizer, aí já é a nova narrativa. Tá certo? Esse livro é recente. Então a nova narrativa é essa. Tá bom? E o problema de toda ideologia é o quê? É você se afastar da realidade. Né? Esse é o grande problema. Hein? Sim, é interessante se a gente consegue fazer até uma linha histórica do desenvolvimento do argumento protestante acerca da formação do cânon das escrituras. Você já tratou mais ou menos disso aqui, e eles começam afirmando que nós acrescentamos os livros, até que finalmente o acesso à Bíblia de Gutenberg ela se torna um acesso mais fácil, hoje você consegue acessar até pela internet. Não satisfeitos mais com esse argumento, porque eles já vê que é um argumento inválido, eles partem para a ideia de que existiu um concílio de Jâmnia 90 depois de Cristo e que esse concílio já tinha fechado o cânon bíblico, e agora quando questionado sobre a ausência da legitimidade daquelas pessoas de determinarem um cânon, partem para uma ideia de que o cânon já era anterior a Jesus Cristo. Mas que absurdo, porque isso contraria todos os dados históricos que nós temos, né? Inclusive a própria existência dos saduceus, como exatamente. Os saduceus, exatamente. A principal distinção dos saduceus para os fariseus em termos de cânon era exatamente isso, o fato dos saduceus não aceitarem boa parte do fariseu. Ué, como assim já estava fechado, então, na tradição judaica, né? Se os saduceus ainda existiam como seita, né? A gente pega os manuscritos do exatamente. A existência dos deuterocanônicos naquela tradição de Qumran, na tradição exato. Né? Então, exatamente. Enfim, é uma mentira atrás da outra, uma tentativa atrás da outra de legitimar um processo sem a igreja. Aí, apenas para encerrar aqui meu comentário. Isso. Aí você tocou no ponto. Exatamente isso. Né? Não pode ter igreja, né? Apenas para encerrar aqui o meu ponto, esse argumento de que a Bíblia fala, de que as Escrituras falam, e que a igreja precisou apenas ouvir, eu apenas tenho a ressaltar o seguinte: se um americano
hoje gritar socorro para você, você sem saber falar inglês não saberá o que, que ele está pedindo. Se ele está pedindo socorro ou um prato de macarrão. Então, se a escritura grita, é necessário que nós tenhamos também ouvido para ouvi-la. Do contrário, nós seremos apenas pessoas a escutar qualquer coisa, como acontece no protestantismo, né? As diferenças que acontecem de uma seita para outra ocorrem exatamente porque cada um escuta uma coisa diferente das escrituras. Então nós precisamos acreditar que o Perfeito. Espírito Santo que tem boca também deu ouvidos a alguém, e no caso esse alguém, graças a Deus, é a Santa Igreja Católica. Então, Amém. Então é isso, meu querido. Alessandro, eu gostaria muito de agradecer pela sua participação hoje aqui conosco. Agora a sua conexão está um pouquinho ruim aqui para a gente, tá? Mas mesmo assim eu gostaria de pedir que você continuasse para que eu falasse acerca de uma ou outra pergunta antes do sorteio, tudo bem? Você tem tempo, Alessandro? Tudo bem? Tenho sim. Deixa eu só botar, se eu ver se eu melhoro aqui a conexão. Ok. Eu vou repetir algumas coisas que já foram Né? respondidas, mas é só para ser mais pontual para essas pessoas que Sim, perguntam. vamos lá. O primeiro deles é o Everton, ele pergunta da boa noite, entre os próprios judeus havia cânones diferentes? Olha, é um grande erro também se falar em cânones, né? Porque quando a gente fala em cânone, a gente tem uma ideia de que existia uma coisa fechada. Isso não existia. É mais adequado dizer o seguinte, é mais adequado falar em uso. Né? Então, uma comunidade usavam certos livros, outras usavam outros livros, mas não é adequado falar num cânon, porque cânon remete à autoridade. Alguma autoridade determinou, tá certo? E isso não aconteceu. Isso não existia. Né? Perfeito. Então, não é adequado. É até um erro que a gente vai trazendo, né? Isso precisa ser corrigido. Não existia um cânon disso ou daquilo, não. Existia um uso, a prática de uso de um determinado grupo de escritura, né? Mas não quer dizer que poderiam ser só aquelas, talvez só aquelas estavam disponíveis para eles, né? Naquela circunstância. E uma última pergunta aqui também do Everton. O Everton estava animado hoje para a pergunta. O Everton é muito querido, o Everton. Ele primeiro que comenta, né? Eu já publiquei para você, por gentileza, lendo uma obra do protestante do historiador Timothy George. O próprio autor afirma que o reformador Menos Simons considerava os apócrifos do Antigo Testamento como livros canônicos. Depois ele acrescenta no mesmo livro do autor protestante supracitado, também afirma que o Wycliffe, né, a estrela da manhã protestante, acreditava no purgatório, no contexto dos três estados da igreja, militante, padecente e triunfante. Dessa forma, Eu acho, adotava na sua Bíblia os livros deuterocanônicos? eu lembrei onde é que eu achei esse negócio aí. É o seguinte, sobre o Wycliffe eu não estou lembrado, tá? Não vou responder que sim nem que não, porque realmente eu não lembro essa informação. Mas a outra pergunta, sim. Sim, eu inclusive li isso recentemente. Já tinha lido antes e li recentemente. A segunda pergunta, realmente, eu não tenho condição de responder. Everton, sobre o Wycliffe, é interessante notar que ele, como conhecido como Estrela da Manhã Protestante, ele viveu ali por volta de uns 150 anos antes da Reforma Protestante. Então, é muito provável que ele tinha conhecimento dos deuterocanônicos e adotava-os. Eu, assim como o Alessandro, também desconheço se ele tomou partido dessa briga. Eu acredito que essa discussão acerca da natureza dos deuterocanônicos se deu mais a partir de Lutero mesmo. O Wycliffe não chegou a falar sobre isso. Ele fala muita besteira sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Isso sim é uma série de besteiras, mas sobre o cânon especificamente eu não me recordo se ele fala alguma coisa. Agora tem um dado importante, tá? Mesmo os padres da igreja que não reconheciam os deuterocanônicos como escritura sagrada,
os receberam como livros eclesiásticos. Tá certo? Então, quer dizer, eles nunca viram nesses livros nada contrário à doutrina da igreja que era ensinada. Nada contra a fé. Tá? O que é muito diferente do que as seitas pentecostais dizem hoje. Quando eles falam dos deuterocanônicos, eles falam como livros do capeta. Né? Mas aqueles pais da igreja que não reconheceram esses livros como inspirados, os reconheciam como livros eclesiásticos. Né? E eu cito isso aqui no meu livro também. Tá? Então, o que é bem diferente. Né? Não existia nada herético, segundo os pais da igreja, nessas obras. Tá? Isso é um dado importante. Vou colocar aqui também. Sim, perfeitamente. Inclusive, como você também já bem dispôs, as próprias epístolas de São João também eram questionadas, né, sobre a autoria, não sobre o conteúdo. O conteúdo, todos eles diziam respeitar a verdade, mas quanto à autoria, a mesma questão também do Antigo Testamento, se questiona a autoria, não o conteúdo, né? Mas todos submetendo-se à autoridade da igreja. Eu já tive que lidar com colegas protestantes que afirmavam que é impossível acreditar em Macabeus porque em Macabeus tem criaturas fantasiosas. Então parece que o indivíduo nunca leu Jó, né? O Behemoth em Jó, não é? Nunca leu o Apocalipse. O Apocalipse. No capítulo 9 da minha obra, eu faço uma análise dos livros deuterocanônicos. Né? Então, aqui eu procuro mostrar que eles corroboram com vários outros livros que são recebidos, né, pelos protestantes como canônicos, tá certo? E tem até informações aqui que só existem neles, que os apóstolos citam que só existem nos deuterocanônicos, não existem em outras obras, tá? Então, mas eu não vou contar não, só vai saber quem lê o livro. Eu sou desse. Não vou contar Muito não, tem que ler. Inclusive, eu vou pedir para você mostrar o livro aqui para a gente, tá? Mostrar aqui a capa do livro, o livro, se você tem aí fácil. Olha aí, pessoal, esse é o livro do Alessandro. Eu recomendo muitíssimo a leitura. É um livro de suma importância para nós católicos, para que a gente também não seja aquele católico tolo que não sabe sequer sair do lugar quando contestado acerca de sua própria fé. É nossa tarefa como cristãos, né, a evangelização. Essa edição aqui que eu mostrei é uma edição mais antiga, mas a que vocês vão ganhar, tem agora essa daqui, está em terceira edição, graças a Deus. Essa mesmo que eu tenho. E outra coisa, talvez eu seja o primeiro escritor em língua portuguesa a escrever sobre isso. Que maravilha, Alessandro. Talvez eu seja, né? Porque eu já li muita coisa sobre Cânon Bíblico, nunca vi. A maioria dos livros são traduzidos, tá certo? E um autor em português que escreveu uma obra original sobre isso, não conheço, tá? Eu afirmo para você que eu também desconheço. As obras que eu conheço acerca do tema são todas americanas, não é? Ou de língua espanhola, mas eu nunca realmente Exatamente. tinha lido um bom livro a esse respeito em língua portuguesa. Então tá aí, pessoal. Esse livro aqui, ele é muito utilizado em várias faculdades, inclusive católicas, de teologia, tá? Foi recomendado pelo padre Paulo Ricardo no seu curso sobre o cânon bíblico, né? Quando ele fez isso, choveu mensagem para mim: Alessandro, Paulo Ricardo recomendou seu livro, não sei o quê. E tem um livro aqui muito interessante que eu gostaria de mostrar para encerrar, que é esse daqui, ó. Para quem quer estudar o tema, né? O Compêndium do Cânon Bíblico. Olha que beleza. Apesar de ser da Voz, esse livro é muito bom, viu? É muito bom. Apesar disto, né? Apesar disso aqui, ó, ele é muito bom, tá? O Valdecir Gonzaga, que é um padre, ele fez um compêndio mesmo, tá? Ele reuniu todas as listas de cânons que existiram, códices e tal, e fez essa obra, tá? E, para minha surpresa, para minha grata surpresa,
um dos autores lidos e consultados por ele fui eu, né? Então, aqui na página 435, eu estou, não sei se vai dar para ver, bem aqui em cima, não vai dar para ver não, está muito longe. Mas eu estou minha obra está sendo citada aqui, né? Então, eu acho que vocês deveriam comprar, viu? Porque é uma obra muito baratinha, né? Muito baratinha, muito acessível, e resume, e assim, eu trago realmente o apanhado de vários historiadores, de várias coisas, né? Aqui, e não é uma leitura pesada não, tá, pessoal? Uma leitura bem suave. Sim, sim, isso é bem claro na leitura do livro do Alessandro, é uma leitura muito suave, é uma leitura para qualquer pessoa, certo? Você não precisa ter um conhecimento prévio acerca do tema, ele vai te introduzindo de maneira muito Eu pego você na mão, pego você na mãozinha e vou levando, ó, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Mais uma vez, pessoal, eu recomendo o livro do Alessandro, certo? Exatamente porque uma das coisas pelas quais nós católicos somos mais conhecidos é o nosso desinteresse em conhecer a nossa fé para defendê-la. E o Alessandro ele vem realizando esse trabalho já há anos, agora com a produção de seus livros, com a edição de seus livros, é apenas o clímax do desenvolvimento intelectual desse grande colaborador que a gente tem aqui. E agora eu gostaria de pedir licença para o Alessandro para a gente sortear, né, as obras dele. A gente vai... E no livro, no finalzinho, a conclusão, tem a surpresinha lá na conclusão. Ah, sim. A surpresinha. O livro também, pessoal, traz uma lista bem bacana. Tem um apêndice, né? Tem um apêndice aqui que foi elaborado pelo professor Carlos Ramalhete. E eu trago um apêndice que são as influências dos deuterocanônicos do Antigo Testamento no Novo. Então, é bem legal também, porque traz a relação, né? A foto. Mateus cita quais livros? Aí tem aqui, né? Versículo por versículo. Foi um trabalho heróico aqui do Carlos Ramalhete, né? Que é um gigante também. Farei o meu para conseguir um autógrafo seu, viu, senhor Alessandro? Então venha buscar. Então venha buscar os livros, que aí eu já auxilio o seu também. Outra coisa, você bacana eu saber quem ganhou, que aí eu já assino para as pessoas que ganharam. Sim, perfeito. Né? Fica melhor ainda. Eu quero ganhar. Agora até eu vou comentar agora. Se sair sempre de novo. Aproveitando que nós estamos com um pouquinho de mais tempo, eu queria mostrar um outro livro também, que é bem bacana, que é do Rafael Rodrigues, Manual de Defesa dos Livros Deuterocanônicos, editado pela Clube de Autores. Esse livrinho aqui, tá? Esse livrinho aqui, ele é muito bacana também, tá? Para quem quiser saber mais sobre os deuterocanônicos, os protestantes aí que estão meio balançados, né? Com dúvidas. Então, esse livro aqui esclarece muita coisa. Recomendo muito, tá? Rafael fez um trabalho muito bom. Fala, mas o Rafael contesta aqui a existência do cano de Jânio. Enquanto está rolando o sorteio, é aquilo que a gente discutiu durante a live, não é, Alessandro? O fato é que a existência ou não existência do cano do concílio em nada influencia a nossa... Exato. Nada influencia a nossa tradição. Nada. Zero. Zero. Se foi churrasco, ou se foi boteco, a questão é que eles estão indo além, não é? A questão é que eles estão dizendo e inventando uma mentira sem comprovação histórica do fechamento do cânon antes de Jesus Cristo. Gente, pelo amor de Deus, a versão que nós conhecemos anterior a Jesus Cristo chama-se Septuaginta, que é a que a igreja isso. Perfeito. Confirmou aqui, hein? Opa, quem é? FP Santos. Quem, perdão? FP Santos. FP Santos, então, foi
o perfil sorteado, o segundo sorteado, tá, pessoal? Isso. Nós então vamos... E o terceiro? 3 é melhor, né? De 3 é melhor, né? Olha, pois então eu vou fazer algo diferente, tá? O Alessandro ele prometeu 2 livros e eu vou doar um terceiro livro, tá? Do cânon das escrituras. Eu vou fazer a doação, então pode fazer o sorteio de mais um livro do Alessandro aí. Aê! Vou comentar. Vamos lá. Pode fazer aí para reconhecer essa maravilhosa participação na live hoje. Bastante legal. Já apertou aí, Mel, o sorteio? Já. É porque tem que esperar 30 segundos. O anúnciozinho básico, né? Os apps grátis. Rapaz, se eu tivesse um livrinho desse aqui para ler, há 20 anos atrás, como isso teria me ajudado, viu? Alessandro, teria me ajudado muito. Aqui na minha tarefa de buscar a conversão da minha esposa, uma das coisas mais difíceis foi exatamente encontrar boa literatura em português de defesa da nossa tradição e do pensamento católico. E o seu livro teria sido de grande ajuda, porque eu tive que buscar fora do Brasil, né? Tive que buscar na literatura estrangeira. Então, quem está em processo de conversão, pessoal, recebam com bastante amor e carinho esse livro do Alessandro, porque vai ajudar bastante a vocês entenderem o papel da igreja na formação das escrituras. O ganhador foi o Gilberto Imaculada. Gilberto Imaculada foi o ganhador do terceiro livro, né? Esse daí eu conheço esse rapaz. Muito aqui. Então, olha só, ele me mandou aqui uma foto agora dizendo família torcendo. E por que parece que o indivíduo ganhou. Veja bem como é que é a foto. Que maravilha. Pessoal, parabéns ao Nandando, né? Ao Nandando, que foi o primeiro. O segundo foi FP Santos. FP Santos. E o terceiro Gilberto Santos. Não merecia, viu, Gilberto? Esse livro vai sair. Pessoal, eu queria mais uma vez agradecer ao Alessandro, agradecer a presença de todos vocês na live de hoje. Alessandro, eu espero que essa live tenha aberto as portas para que você participe de outras lives aqui conosco do Centro Dom Bosco. É magnífico ter a sua participação. E saiba que nós também estamos abertos para participar das suas lives no Veritatis Splendor. Sempre que você quiser, nós estamos aí à disposição. Tá bom? Maravilha. Eu que agradeço, né, o convite, a confiança no nosso trabalho, no nosso apostolado, né? Nós não começamos ontem, já são 18 anos aí de estrada, né? Então, e tendo um trabalho reconhecido por pessoas como Dom Estevão Bittencourt, professor Padre Paulo Ricardo, professor Felipe Aquino, isso nos dá muita alegria, e agora por vocês, né, do Centro Dom Bosco. Fico muito feliz por isso. E viva Cristo Rei! Viva! Ele tem até a imagenzinha do Cristeiro ali, do Santos Del Rio. Exato. Ali na prateleira. Eu queria, então, rezar uma Ave Maria agora em agradecimento ao Alessandro, né, pela participação de hoje, e também agradecimento por esse momento que nós tivemos de grande reflexão acerca da fé católica. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! Nossa Senhora de Simbres, rogai por nós. Rogai por nós. Encerrando.